Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa primeira edição deste sabadão, como sempre, com muitas informações pra vocês. Então, ó, dedo no like no começo da resenha que me ajuda bastante. Quem for novo aqui no canal, por favor, já se inscreve, ativa o sininho das notificações e, claro, segue minha conta pessoal lá no Instagram. Beleza? Amanhã o Vasco joga, hoje teve um resultado incrível pra gente. O Cruzeiro perdeu, mas é papo pra amanhã. Mas lembrando que o Vasco joga amanhã. Esse jogo contra o América Mineiro é fundamental para que nós possamos permanecer na primeira divisão. Você vai fazer a sua apostinha onde você que é bom de palpite, na 1xBet. Link aqui no primeiro comentário fixado, preste atenção aqui. Se gosta desse cara chato aqui, desse cara feio, quer ver esse canal de pé, trazendo notícia, informação para vocês, esse parceiro é fundamental para o canal continuar no ar. Então conto com vocês. Aqui no primeiro comentário fixado, vocês se cadastrando, usando o cupom promocional Futebolaco com T-Mudo e CO no final, eles dobram o primeiro depósito até R$ 1.200 só no primeiro depósito. Além de apostar na maior casa do mundo, vocês têm excelentes cotações, cadastro desburocratizado, todas as principais ligas do mundo e me ajudam muito, tá? Mas tem que ser no link que tá aqui no primeiro comentário fixado. Posso contar com vocês? Me dá essa moral e se inscreve na 1xBet. Pode ir, mas não vou apostar amanhã não tem problema. Faz o cadastro lá, você já tá me ajudando. Aí no próximo jogo, quando você quiser apostar, você já tem seu cadastro feito, beleza? Agora deixa eu te ajudar, vamos aqui às informações. Eu vou dividir o tema eleição em 3 momentos, tá? Porque são muitos vídeos aqui para trazer para vocês de forma cronológica até às 9 horas da noite. Agora são 8h59, vamos arredondar para 9 horas aí. Tô trazendo para vocês um panorama geral. Faltando 1 hora para encerrar a votação, eu volto já com o resultado. Por volta de 11 e pouquinho, eu trago para vocês que é o novo presidente do Vasco. Então vamos dividir o vídeo em 3 momentos. Primeiro algumas informações e depois os vídeos para poder trazer informações para vocês. Bem no início, a galera da chapa Somamos tentou impugnar a mesa. As pessoas que ali se encontram na mesa da Assembleia, alegando que tem pessoas naquela mesa que faz parte da chapa do Pedrinho. Com isso, caso algum pedido de recurso, poderia ter conflito de interesse e os pedidos serem indeferidos. Esse pedido foi acatado pelo presidente da Assembleia Geral, Otto de Carvalho, e indeferido. O pedido não foi à frente e a mesa consultiva ali da Assembleia Geral seguiu da forma como estava. Por outro lado, o Pedrinho fez uma reclamação alegando que tinham muitos sócios reclamando que os SMS e os links para a votação ainda não tinham chegado. E sem isso, a eleição não podia começar. Então teve essa situação. Teve uma confusão também envolvendo o Felipe, né, que é apoiador da Sempre Vasco, grande ídolo do Vasco, Felipe Maestro. Não sei exatamente com quem ele se desentendeu, mas quando ele volta, ele bate boca com o Levin. Dá para vocês perceberem um pouco, bem baixo, mas se você fizer a leitura labial e prestar atenção, aumentar um pouquinho o volume, vocês vão ouvir o Felipe falando assim pro Levin. Você é moleque, eu cheguei aqui com 6 anos de idade, não cheguei aqui ontem não, tá? Aí tem mais alguma coisa que o áudio tá inaudível e ele fala, o que eu tenho pra falar eu falo na tua cara. E o Levin tá, calma. Eu não sei exatamente o que aconteceu, mas o que eu consegui pescar da leitura labial foi isso, tá bom? Então vamos iniciar o vídeo aí com essa questão desse bate-boca aí entre o Felipe, o Poco e o Levenciano e a galera tentando acalmar o Felipe. E também vou deixar com vocês o Otto de Carvalho explicando que as parciais são 3 vezes ao dia, 1 da tarde, 4 da tarde e 7 da noite, se eu não me engano é isso. E ele informou que é divulgado a quantidade de votantes e não a parcial. O candidato tal tem tantos votos, o candidato tal tem tantos votos. Então, para não ficar só nas minhas palavras, vou deixar com vocês aí essa sequência de vídeos aí, trazendo para vocês cronologicamente o início da eleição. E também as primeiras palavras do Luiz Roberto Levenciano e do Pedrinho sobre o pleito e o início da votação. Confere aí.
Acabei de votar, decidi votar em mim mesmo. Espero que outros vascaínos possam fazer isso durante o dia, para que a gente possa vencer as eleições e mudar um pouquinho a maneira como o Vasco está sendo administrado para melhor. Estou muito confiante, muito tranquilo. Começou aqui um pouquinho tenso para variar, para dar um pouco de emoção, mas eu estou super calmo, super tranquilo, super confiante e acho que vai dar Vasco. O início é sempre um pouquinho tenso, né? Até começar a galera a votar. A gente sempre tem o respeito ali pela prioridade, né? Os mais idosos. Até porque é num segundo andar, então demora um pouquinho mais esse início para as pessoas votarem. A expectativa é boa. Desde o início da minha campanha eu falei que eu gostaria de ter um Vasco diferente em todos os momentos, principalmente no momento eleitoral, que fosse realmente de paz e tranquilidade, porque se o objetivo de todos aqui é um Vasco melhor, então só os projetos que são diferentes, mas o ideal realmente ele é igual. Então a expectativa é boa, muito confiante, todas as pesquisas que nós fizemos e com muito respeito ao outro candidato, a vantagem era muito boa e a gente espera que isso se confirme, né? Principalmente no voto online, que muita gente está votando online. Por isso a gente estava ali ansioso para que chegasse o SMS, o e-mail direitinho, com um link para as pessoas. A parcial de votantes vai sair 1h da tarde, que eu vou falar. Então ali, na máquina, só o perito e o representante da empresa que sabem quantos votaram. Então não existe a menor possibilidade de ter pesquisa, divulgação. Então como está na moda, é fake. Bom, agora vamos ao momento cenas lamentáveis. O presidente Jorge Salgado, ao chegar para poder participar da votação, foi muito xingado e hostilizado por torcedores do Vasco da Gama. E aí, próximo a fazer a curva e subir para o segundo andar da sede do calabouço, ele mandou uma banana para quem o xingava. Ele vai dar uma entrevista aos companheiros lá presentes. Quem também foi muito hostilizado e sofreu uma tentativa de agressão foi o Mussa, né, que era muito envolvido na chapa da Sempre Vasco na última eleição. Ele era o presidente da Assembleia Geral, cargo que hoje quem faz? Esse senhor que falou agora há pouco, o Otto de Carvalho, e eles vão acabar saindo lá da sede do calabouço de Camburão. Foi chamada a polícia para que eles pudessem sair com segurança. No momento que eles desembarcam e entram no carro da polícia, eu vou deixar o som no mudo, só nesse trechinho do vídeo, porque tem um funk tocando no fundo e vai dar direito autoral e vai desmonetizar o vídeo. Teve uma confusão do lado de fora também, uma tentativa de invasão à sede do calabouço. Segundo os relatos, foi que houve um desentendimento entre seguranças e torcedores, tá? Vocês vão ver dois membros da torcida Ira Jovem, que inclusive colocou bandeirão e estava apoiando o Luiz Roberto Levenciano, correndo atrás de alguém. O Pablo, que é presidente da torcida, até foi acalmado. Calma, Pablo, calma. E teve uma pessoa que correu na direção, dando soco na porta ali do restaurante da sede do calabouço. Gerou um clima de aflição, chegou a ser interrompido momentaneamente a votação presencialmente na sede do calabouço pela essa confusão. Tão logo as coisas se acalmaram, a votação presencial retornou e já a eleição online segue normalmente quem está votando de casa, tá? Então vou deixar com vocês essa cronologia. O Salgado chegando, logo depois esse corre-corre dentro da sede,
Entrevista do Salgado, entrevista do Mussa e o Mussa e o Salgado saindo de Camburão, lá da sede do Calabouço. Confere. Deixa eu pegar ele não, não deixa eu pegar ele não. Deixa eu pegar ele não, deixa eu pegar ele não. Deixa eu pegar ele não. Pera aí, gente. Chegou aqui, como é que o senhor recebeu esses torcedores que o hostilizaram? Por que você acha que acontece isso? Eu acho que é um pouco pelo resultado do futebol, né? Naturalmente, futebol é emoção, né? As pessoas olham o resultado, olham a tabela e xingam o presidente. Essa é a avaliação que o torcedor faz do clube, né? É óbvio que a gente não fica contente, né? Gostaria que o Vasco estivesse numa situação, em termos de tabela, muito melhor, né? Mas, felizmente, a gente está corrigindo aí. Esse primeiro turno foi muito ruim. A gente, no segundo turno, acho que está em 6º ou 7º lugar, o que mostra que as modificações que foram feitas na hora certa e de uma maneira bastante também eficiente. Presidente, teve uma reação ali, né? O senhor deu uma banana ali para os torcedores? Hein? Teve uma reação ali, o senhor deu uma... Eu tive uma reação. Deu uma banana para Que ele. legal, hein? Foi bom, hein? Eles também tiveram, né? Também, né? Eu não me preocupo, nem tenho medo deles. O que acontece é que, em primeiro lugar, é o Vasco está acima de todos. O que acontece é que ali não tem torcedor do Vasco, é mais torcedor de candidato de estimação. É isso que acontece ali, amigo. Candidato de estimação, até hoje, não é. O Vasco há 3 anos ganhou a eleição, há 3 anos eles estão criticando o Vasco. São vascaínos, são baderneiros, só isso. Bom, para finalizar, de forma em ordem alfabética, sempre tentando fazer o mais corretinho, porque a galera da teoria da conspiração pega qualquer pentelho para falar que tu puxa para lá e para cá. De ordem alfabética, Levenciano, o L vem antes do P, então vou deixar com vocês 3 falas do Luiz Roberto Levenciano durante o pleito, né? Inclusive vai comentar esse princípio de confusão. Depois o Pedrinho, com 3 falas dele também, falando aí durante o pleito, né, sobre o momento X, Y, SAF, a confusão e etc. Vocês vão ouvir aí o posicionamento de ambos, inclusive, sobre a confusão que lá rolou, tá bom? Agradecer aqui a Emanuele Ribeiro, Marcelo Baltar, a galera da BTB Esportes, Joel Silva do Lance, o companheiro, mandar um abração pro Eduardo Ferrari da Vasco Connection. Esses conteúdos todos que eu trouxe para vocês aqui, eu peguei dessa rapaziada, dei uma compilada e joguei aqui. Não fui cobrir as eleições do Vasco na sede do Calabouço e infelizmente a gente sabe que a eleição no Vasco o pau come, e aí para evitar confusão, a nossa integridade física, prefiro cobrir sempre a eleição do Vasco aqui, ó, de casa, né, sempre correndo atrás de conteúdo, juntando e compilando vídeos e informações para trazer para vocês, porque a nossa segurança, a nossa integridade vem sempre em primeiro lugar. Então nessa ordem que eu mencionei a vocês, fiquei agora com 3 falas do Levenciano, depois 3 falas do Pedrinho, e fiz a colocação dessa ordem em forma de ordem alfabética, para evitar o disse-me-disse, tá? Confere aí. Nós vamos ajudar
o nosso parceiro a entender o tamanho do Vasco, a demanda da nossa torcida. Nós não somos um clube que fomos acostumados a simplesmente cumprir tabela, nem podemos ser um time de vitrine de empresário de jogador. Nós queremos um time competitivo para disputar títulos, conforme foi anunciado que seria quando da venda para a SAF. Estou achando a eleição muito democrática, muito transparente, uma lição de democracia para todo mundo. O Vasco está tendo finalmente uma eleição que aparentemente está tudo bem e nós estamos muito confiantes de que nós estamos vencendo e vamos ter a vitória no final. Uma festa da democracia no Vasco, realmente uma votação bastante significativa. Estamos muito confiantes que nós estamos na frente e vamos vencer as eleições. Você estava ali ou você chegou a presenciar o que aconteceu? Não, eu estava almoçando lá no aeroporto Santos Dumont, cheguei, o Otto me falou da confusão, fui até lá fora, pedi para todo mundo se acalmar, não ter confusão, porque a gente quer que realmente as coisas aconteçam na maior tranquilidade, na maior paz possível, para a gente dar exemplo para toda a sociedade como que se faz uma eleição democrática. Para você passar aqui uma panorama de como está o pleito hoje aqui da eleição do Vasco da Gama e a sua expectativa para esse dia de hoje? A expectativa é boa, né? É óbvio, acompanhado de todas as pesquisas que nós fizemos, a diferença era boa e importante, então a gente espera que isso se consolide na eleição. No início um pouquinho tumultuado, depois normalizou. A gente espera que continue assim até o final. Esse foi um dos temas que eu mais bati, que o Vasco está acima de qualquer candidato. O importante é que a gente mude a característica que as pessoas imaginam do Vasco, politicamente conturbado, com problemas. A gente tem que mudar isso completamente, até para facilitar investimentos, investidores no nosso time. Então, até agora está tudo tranquilo. Beleza. Pode falar um pouquinho sobre o sonho de todo vascaíno, que é a ampliação e reforma de São Januário, sobre o seu projeto? Poucas palavras. Isso é uma coisa que vai ter que ser muito bem estruturada, porque tem diversos projetos, né? Tem o nosso estádio, o estádio o Caixotinho, o estádio, obviamente, pelo torcedor, feito pelo torcedor. Eu acho que o objetivo principal é a satisfação do torcedor. Não tem vaidade nenhuma para ser o meu projeto, é estruturar o que é melhor para o clube, o que tem viabilidade, né, em termos de estrutura da cidade, em termos de estrutura realmente financeira, para a gente fazer o melhor para o clube. Primeiro, como é que o teu sentimento, né, depois de tudo que você passou dentro do Vasco, conquistando diversos títulos, né, além da sua primeira convocação para a seleção brasileira? Segundo, hoje você vem como administrador máximo do Vasco, né, como presidente do clube. Queria ver como é que saber de você qual é esse sentimento nesse momento. Você começou no Vasco aos 6 anos e pode aí de repente começar uma carreira muito novo ainda, 45, 46 anos de idade, é muito novo. Como é que você comenta esse momento histórico da sua carreira também para o torcedor vascaíno? Primeiro de responsabilidade, né? E eu estou muito preparado para isso. Não foi um passo maluco, como as pessoas falaram, porque jamais faria isso com o Vasco, de assumir uma responsabilidade desse tamanho, obviamente se eu me tornar presidente, sem qualquer tipo de capacidade de gestão esportiva, associativa, seja lá o que for. Além disso, uma equipe muito bem estruturada por trás, em todas as áreas, seja jurídica, comunicação, finanças. E a perspectiva com relação à eleição é muito boa, porque nas amostras que nós tivemos das pesquisas, a vantagem era muito grande e a gente só fica ansioso para que isso seja confirmado mesmo nos votos. Esperar o fim, cansado, desgaste mental grande, e se o Papai do Céu permitir que eu seja eleito, aí a gente vai falar um pouquinho de tudo que aconteceu até o dia de hoje. Uma última pergunta aqui, Pedrinho. Eu queria que você falasse sobre esse momento da SAF, porque assim, entre aspas, o próximo presidente do Vasco não vai ter uma preocupação tão grande com a grana, né, no primeiro momento. Parece que tem mais um aporte na próxima temporada. Isso te passa uma tranquilidade? Isso é um grande erro, né? Porque nós somos minoritários, né? Mas somos sócios, nós temos 30%. E eu acho que toda a sociedade, você precisa ser ouvido. O importante é quem tem representatividade para falar nesses 30% sobre futebol. Para quem não tem conhecimento, a 777 já aportou quase que metade do valor, 45%. E não era para nós estarmos na situação que nós estamos hoje. O dinheiro que foi investido, a gente precisa entender a forma que foi feito, se ele foi investido e utilizado da forma correta.
se o centro de treinamento ele foi desenvolvido de um centro de treinamento adequado, porque ele é exigido do futebol mundial, e eu preciso citar clubes da Europa, clubes aqui no Brasil com uma estrutura muito em cima da média. Então, assim, a gente tem que fiscalizar, a gente tem que entender, a gente tem que abrir o contrato, a gente tem que ter transparência com o torcedor, mostrar para o torcedor que é o maior patrimônio do Vasco, porque o Vasco por si só é um. Então, e o torcedor é Vasco, independente de qualquer coisa. Então, é fazer isso tudo com clareza e transparência, que é uma das propostas que a gente tem quando a gente assumir isso e Papai do Céu permitir. É uma das minhas primeiras falas que eu não queria viver o que eu já vi e vivi de eleições. O Vasco não pode ser um clube agressivo, nem de forma física, verbal ou digital. As pessoas não podem vir votar e sofrerem agressões, seja ela qual for. Isso aqui não é uma eleição pública, é uma eleição que as pessoas podem ter propostas diferentes, mas o ideal é o mesmo. É um Vasco campeão, é um Vasco vencedor, é um Vasco estruturado. Eu não posso receber um olhar raivoso ou alguém que vote em mim por outro candidato fazer um olhar raivoso. Eu não entendo isso não entendo. Esse não é o Vasco que eu quero. O Vasco que eu quero é um Vasco aberto. Se eu me tornar candidato, a porta está aberta para que as pessoas frequentem São Januário com paz, quem tiver bons projetos que for bom para o Vasco, que sejam projetos viáveis, é isso que tem que acontecer. O que aconteceu para mim é lamentável, não é o que eu quero. Não é o Vasco que eu vivi em 1983. Não é o Vasco que eu aprendi a amar. Não é o Vasco que esse cara aqui me ensinou. Não é. Não é. Esse não é o Vasco. Violência não é o Vasco. O Vasco é um time de inclusão, é um time pioneiro em diversos aspectos. E a gente vai ficar atrasado nessa questão. Bom, galera, então é isso. Até aqui, tá? No momento que eu tô gravando. Acabei agora, vou editar e subir 9:09, tá? Tiveram ainda confusões num nível muito inferior ao que nós já tivemos em outras eleições, o que eu não posso deixar de dizer, que ainda assim é ruim, independente de quem for. Não pode chegar lá e ser xingado, sofrer tentativa de tomar pancada, ter confusão, a gente tentando invadir a sede, ao mesmo tempo paralisa um tempo a eleição, depois tem pessoas tendo que sair de camburão, independente se foi bom, se foi uma porcaria, se foi mais ou menos. Cara, a gente tem o direito de gostar, não gostar, emitir nossa opinião, mas de forma civilizada. Eu sempre prego isso aqui, inclusive acho que é um papel importante meu não me posicionar e não ter lado, para eu trazer as informações para vocês de forma limpa, de forma pura, sem puxar para um lado e para o outro, e nem também de alguma forma tentar, como é que eu posso dizer, influenciar vocês politicamente no clube, como comunicador, com alguém que é voltado para o viés da informação. Não acho legal isso, tá? Então mantenho a minha postura. Já vou dar um spoiler para logo mais. Independente de quem vença a eleição, não espere que eu venha aqui, o fulano é o novo presidente do Vasco, e nem vim com cara de cu, o fulano é o novo presidente do Vasco. Vou tentar manter o meio termo, não vim com cara de velório e nem super feliz, para os malucos de plantão, não vim com papo de, tá vendo aí, eu tava com cara de cu porque o cara não ganhou, tava felizinho porque o fulano ganhou. Eu mesmo fazendo a coisa da forma mais corretinha, sempre tenho o Zé Ruela para pentelhar, mas eu sempre prego para quem gosta de mim. Eu perco meu tempo colocando aspas aqui para quem eu sei que vale a pena. Eu sei que tem uma turma que não vale a pena, esse papo não é para eles, é para você, ou para você, homem ou mulher, né, menino, menina, criança, adolescente, seja lá quem for, que é uma pessoa séria, educada e sabe que eu faço meu trabalho aqui de forma correta e com isenção, tá bom? Então é isso. Por volta de 11 alguma coisinha, eu venho aí com o resultado, tá? Esperar a apuração, leva mais ou menos uma horinha, aí eu vou pegar mais uma informação aqui a colar, talvez tenha as primeiras falas aí do vencedor, e aí eu vou gravar o vídeo, editar e subir, então fica ligado aí, 11 e pouca, tá subindo o vídeo já informando que é o novo presidente do Vasco, tá bom? Então é isso, 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto família, e logo mais, daqui a pouquinho eu chego com a nossa segunda edição, tamo junto!